uma graça, e uma graça maravilhosa estar aqui para poder falar de algo tão maravilhoso pelo tema pelo qual nós iremos abordar no dia de hoje. Mas para começar, antes de todas as coisas, eu quero pedir essa graça que vem por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Como eu havia dito, é uma graça imensa poder partilhar com vocês algo maravilhoso, algo fantástico, algo incrível. Nós sabemos que ao longo do tempo, Deus, ele fala com o seu povo. E durante muito tempo na igreja, ele comunica a sua graça, fazendo surgir movimentos, congregações, para que a igreja nunca perca seu rumo. São vozes proféticas que se levantam em vários setores para animar a igreja, para fazer com que todos os batizados tenham acesso a essa graça maravilhosa que é ser igreja. O que é a Igreja Católica? Amados, a Igreja Católica é uma sociedade de fiéis unidas pelo batismo. Esse batismo que nós recebemos da igreja e que nos faz ser membro e pertencente da igreja. Recebemos o batismo, fizemos a primeira Eucaristia e depois também a confirmação. Nos tornamos católicos adultos, aqueles que devem conhecer a doutrina católica. É uma coisa que eu falo e faço convite a todos aqueles que querem aprofundar, conhecer a santa doutrina católica. E falando sobre isso, eu quero falar sobre esta graça que Deus tem derramado nesses tempos. Deus tem colocado homens e mulheres num novo protagonismo. Com o Concílio Vaticano II e a abertura que se deu para o protagonismo dos leigos, das leigas, de forma engajados dentro da igreja, a igreja abriu para essa nova forma de vida. O protagonismo dos leigos e também uma nova visão da igreja. Eu quero falar hoje sobre as comunidades de vida e também sobre as comunidades de aliança. O que é ser membro de uma comunidade de vida e o que é ser membro de uma comunidade de aliança e por que esta graça é tão importante. As comunidades de vida, ela vai nascer dentro desse contexto, dessa renovação espiritual pelo qual a Igreja Católica vai passar. E ela começa passando, e é um fruto também essas comunidades novas, é um fruto do Pentecoste, ou seja, dessa nova ação do Espírito Santo dentro da Igreja Católica. E essa ação do Espírito Santo suscitou vários movimentos. Também várias formas de evangelizar, através dos seus grupos de oração e através de uma forma única, fazendo com que esta graça, essa nova forma de viver a igreja pudesse ter ali a sua plenitude. Mas um tipo específico dessa graça, um chamado específico é o chamado a comunidades de vida e comunidades de aliança. O que aconteceu para que essa graça fosse tão importante? Com o passar do tempo, com o derramamento desse Espírito, com a renovação espiritual que muitos leigos e engajados estavam fazendo dessa experiência no Espírito, vai surgir as novas comunidades. E essas novas comunidades, ela vai encontrar um protagonismo, algo diferente. Tem uma diferença entre as novas comunidades, também as congregações já existentes. Ela tem um dinamismo próprio, ela nasce por essa corrente de graça, e essa corrente de graça que se derrama sobre a igreja,
ela vai fazer surgir carismas. Não carisma fora da igreja, mas carisma dentro da igreja. Porque as novas comunidades, elas têm uma ação peculiar, fundamental. Elas nascem na igreja, dentro da igreja, para a igreja e da igreja para todo mundo. Não é possível falar de novas comunidades sem falar desse protagonismo todo de ser igreja, de fazer a experiência católica, porque as novas comunidades elas vão manter em si essas tradições, essa revelação e os dogmas aprendidos pela Santa Igreja, como por exemplo o dogma da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, a devoção, o ardor missionário. E o que tem de diferente nesse chamado com os outros chamados, com as outras expressões de igreja? Vamos começar primeiramente falando sobre a comunidade de aliança. O que é comunidade de aliança? O que seria isso? Como acontece? De que forma acontece? Homens, mulheres, alguns celibatários, outros até mesmo sacerdotes, chamado a algo diferente, em comum, se reúnem para viver esta graça. E isso pode acontecer nas duas expressões, tanto na parte da vida como na parte da aliança. O que tem de diferencial também é que ela vai agregar celibatários, algumas vão agregar religiosos, alguns padres e freiras, e outras vai agregar casais e todos juntos, e outras serão mistas, vão ter todos esse diferencial para fazer com que o Evangelho possa chegar no mundo da melhor maneira possível. Aliança, diferente da comunidade de vida, é algo incrível, maravilhoso, porém ela tem uma coisa diferenciada. É uma parcela da comunidade que se consagra ao mesmo tempo em que ela vive de forma, na realidade, pelo qual ela está inserida. No mercado de trabalho, alguns são médicos, outros são profissionais de diversas áreas, exercendo diversas funções, mas o que tem em comum que faz dela uma comunidade de aliança? Quando nós falamos de comunidade, nós estamos falando de almas consagradas, que não somente fizeram a experiência do batismo, do crisma, mas ao inserir dentro da comunidade, eles assumem um protagonismo, um carisma de um fundador. Toda comunidade tem em si um fundador. O que é fundador e como nascem os fundadores? Eu vou falar da minha experiência, porque a única experiência que eu posso expressar de uma forma concreta é a minha experiência. A experiência de ser fundador da comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida. Como isso aconteceu? Na minha experiência de vida, eu vim de um lar complexo, difícil, mas que, graças a Deus, eu fui impactado por uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio de uma forma maravilhosa através da graça do batismo no Espírito Santo e renovou, e restaurou, e transformou e modificou a minha vida por completo. Essa experiência, no início, ela estava ali contida dentro do meu coração, mas aos poucos essa experiência começou a falar, a gritar dentro de mim. Era um eco, era uma voz, e ela não somente cabia dentro de mim, ela precisava se expressar de uma forma mais concreta, mais árdua. Ela tinha que ter as suas expressões. Eu, no início, tomar um pouquinho d'água, não sabia o que era comunidade, mas sabia que eu queria viver isso. Eu sabia que queria viver essa moção profética. E tive ali algumas pessoas no início que foram cofundadoras da comunidade, mas que com o passar do tempo não tinha essa mesma força, essa mesma expressão, acabei ficando só eu. E o fato de ter ficado na comunidade, me tornei o fundador da comunidade, me abri para essa expressão de graça. E Deus começou a falar forte no meu coração, essa experiência.
E eu saí da casa dos meus pais, eu tive esse encontro pessoal com Jesus, principalmente quando eu tinha 14 anos de idade, foi quando eu tive essa experiência maravilhosa com Jesus. Eu falo assim, tem muita gente que vai nos encontros e fala, eu tive uma experiência com Jesus. Porém, essa experiência dura 6 meses, 3 meses, de repente essa experiência passa. A experiência que a gente tem com Jesus, quando a gente recebe Jesus, Jesus entra no nosso coração e se torna nosso Senhor e Salvador, na Igreja Católica, por meio de Maria, é uma experiência que nunca tem fim. Por quê? Porque lá dentro de nós acendeu uma luz e essa luz não consegue mais apagar. Não há nada que consiga apagar essa luz. Essa experiência que eu vivi aos meus 14 anos, essa luz que acendeu, fez uma diferença muito grande na minha vida. Aos poucos eu comecei a separar o que era meu, o que realmente era divino. E eu busquei uma direção espiritual que pudesse falar comigo, me orientar para tudo aquilo que eu estava sentindo. E foi através de um sacerdote que falou para mim, mostrou realmente o caminho. Por quê? Eu não tinha uma noção do que eu queria viver, mas sabia que queria viver uma comunidade. Viver essa experiência de comunidade. No início eu confundia meu próprio chamado à vida comunitária com uma expressão de alguma congregação. Eu procurei uma congregação para adentrar-se nela, fazer a experiência, para poder entender o que estava falando lá dentro da alma. Porque essa experiência com o Espírito Santo é um grito na nossa alma, é uma força na nossa alma. E como diz a palavra, tu me seduziste, eu me deixei seduzir, e quando Deus nos seduz, é muito difícil nosso coração retroceder. Por isso que eu falo, todo aquele que teve uma experiência com Deus, ele se torna uma nova criatura. Passa tudo aquilo que era velho, diz que tudo se fez novo. São novos pensamentos, são novos paradigmas, são nova dimensão de vida. E foi isso que aconteceu comigo, essa nova experiência. Dentro dessa nova experiência com o Espírito Santo, essa experiência com o Espírito do Senhor, algo maravilhoso aconteceu. E ali, fazendo a minha direção espiritual, o sacerdote que me acompanhava na época falou para mim assim, olha, isso se trata de um chamado. E esse chamado você precisa encontrá-lo. E eu me lembro que, na minha experiência, a palavra mais forte que vinha no meu coração era a palavra caminho, verdade e vida. A palavra caminho, verdade e vida sempre gritou dentro do meu coração. Eu não sabia, na época, que essa palavra se tratava de uma palavra bíblica, onde Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquela palavra ecoava desde a minha experiência do batismo no Espírito Santo, pelo qual havia vivenciado, eu ouvia sempre dentro do meu coração essa palavra. E assim foi surgindo essa possibilidade. Aí este sacerdote nos fez passar por uma prova para que a gente pudesse aprofundar no carisma. Aos poucos, outras pessoas que também estavam a caminho, fui conhecendo outras pessoas que foram entrando na comunidade, foram fazendo também a experiência com o Espírito Santo e a experiência de conhecer Jesus, Mestre, Caminho, Verdade e Vida. Esse Jesus, Mestre, Caminho, Verdade e Vida, que se revela a cada um de nós, ele se revela nessas 3 grandes dimensões, como um caminho a ser seguido, e lembrando também que a palavra caminho foi o primeiro nome que a igreja vai receber, mas não só um caminho comum, não é apenas uma filosofia de vida, porque seria assim, bonito se fosse somente isso, mas é muito mais do que uma experiência, é muito mais do que uma filosofia de vida, porque o caminho é o único caminho. Não existe outro caminho, outras formas, que hoje em dia se fala assim, tudo leva a Deus. Todos os caminhos, todas as visões religiosas, todas as religiões levam a Deus. Eu pergunto que Deus, porque se Ele é o caminho, só por Ele podemos encontrar
a verdadeira experiência com esse Deus. Podemos admitir, como diz o próprio documento do Gente, que em outros povos também receber a semente do verbo para entender, compreender alguns traços, traz alguns traços dessa verdade. Mas a verdade plena só podemos encontrar dentro da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso faz a grande diferença na nossa vida. Essa experiência maravilhosa. O caminho, ele é o caminho, o único caminho. O único caminho que nos conduz não somente à salvação, ao encontro pessoal e ao encontro da pessoa mais importante da nossa vida, que é nós mesmos. Quando nos encontramos no caminho, Jesus é o Senhor do caminho, Ele é o caminho pelo qual nós devemos percorrer. A sua vida, o seu evangelho, os seus ensinamentos é o caminho pelo qual todos devemos fazer essa experiência. Aí vem a outra expressão, a verdade. Só em Jesus está a verdade. Não há verdades. Não há verdades. Senão a gente poderia admitir uma experiência panteísta, mas que, dizendo assim, que é uma expressão. E Deus está aqui, Deus está ali, Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares, mas não em qualquer lugar. E essa experiência da verdade, de conhecereis a verdade que é Cristo, o seu próprio ensinamento. E qual o ensinamento que Jesus vai nos dar? Primeiramente, a expressão maior dele, do seu ensinamento, doar a sua vida para a nossa salvação, fazer com que a gente possa ter uma reconexão com o Pai, e tendo uma nova reconexão com o Pai, podemos receber a graça do Espírito Santo, a alma máter que move a igreja e que a mantém em movimento. É esse Espírito Santo que conduz a igreja. Então a verdade aqui, nós podemos falar, existe verdades? O que é verdade? Existe uma verdade que hoje o mundo discute. Existe verdade universal, existe verdades particulares, se a gente fosse apelar para um contexto mais filosófico, para poder entender o que é verdade. A verdade que nós estamos falando não é uma verdade relativa. Ou poderíamos dizer assim, como diziam os antigos filósofos socráticos, o homem é a medida de todas as coisas, dos que são enquanto são. Não poderíamos dizer assim, usar uma frase, né, como Protágoras vai demonstrar essa verdade, uma verdade relativa. Por quê? Cada um tem a sua verdade e todos têm alguma verdade. Mas o que eu estou dizendo não é uma verdade comum a todos e que cada um faz o seu próprio juízo desta realidade. A verdade pelo qual ela expressa pela semente do Verbo, o Verbo encarnado, tempo da bem-aventurada Virgem Maria, esse Verbo que nos apresenta, esse Verbo que é Jesus. Jesus é a única verdade. Portanto, não somente os seus ensinamentos são verdade, como também a igreja é verdade. Está lá a expressão dessa verdade. E só por meio deste caminho, dessa verdade, podemos atingir a salvação. Fora desse contexto de igreja, não há uma salvação. Há expressões, há algumas coisas, há sementes ali de contextos de verdade, mas que podem ou não abrir para entender a verdadeira verdade. Ele é a vida. Estamos vivendo num mundo onde a humanidade perdeu o sentido existencial. Não tem mais sentido. Por quê? Porque nós perdemos valores essenciais. De primeiro, as famílias eram organizadas de uma forma concreta. Você tinha o pai, você tinha a mãe, você tinha valores concretos da sociedade. Nós tínhamos, por exemplo, o clero, tínhamos também toda aquela visão. Hoje temos o clero também, mas com a mudança de paradigma, essa vida ficou complexa. Perdemos aquilo que nos contém. As famílias, novas famílias, dessa nova geração, desse novo tempo, não consegue conter aquela criança e, ao mesmo tempo, não consegue dar para ela essa nova dimensão.
E aí cria um vazio. Nós estamos vivendo numa sociedade, a sociedade do vazio existencial. É por isso que todos os dias temos que lidar com inúmeras pessoas em tentativas de tirar a sua própria vida, porque perderam o sentido da sua existência. Quando na verdade quem faz a experiência do Cristo entende que o sentido está na vida e a vida é Jesus. Só podemos ter sentido para este mundo se a nossa vida for voltada para Jesus. Vamos falar isso na prática. Por exemplo, eu posso querer ter alguma coisa na minha vida, eu posso crescer dentro da minha dimensão de vida, posso ter sonhos, propósitos, formar em uma faculdade, aprender uma língua nova e ter um trabalho digno e assim por diante. Tudo isso é bom, porém, sem o sentido existencial, perde o foco. Porque depois que eu realizo, eu quero casar, eu casei, tive um filho, ou dois, acabou a noção da minha própria existência, porque a minha existência ela tinha esse plano. Aí eu quero adentrar-se para um trabalho, ou candidatar para um trabalho dentro de uma empresa X ou Y. Consegui isso e ali realizei meu sonho, então perde-se o sentido. O que nós falamos aqui da vida é que Jesus é a vida, o primeiro plano que nós devemos ter. Antes do matrimônio, antes do sacerdócio, antes da vida consagrada, religiosa, antes do nosso plano de adolescente, plano de jovem, plano de adulto. Antes de tudo, nós devemos ter esse desejo dentro do nosso coração, que é compreender a função do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos para Ele, porque aí vivemos a plenitude do mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto nós o amamos sobre todas as coisas, em todas as coisas ele se torna o sentido da nossa vida. Então a nossa vida, a vida da nossa família, a vida do nosso negócio, a vida da nossa escolha e da nossa profissão, ela precisa ser pautada na existência de Jesus. Ou seja, eu não tenho mais plano, eu preciso ter um plano novo. E esse plano só acontece quando eu me entrego totalmente a Jesus, mestre, caminho, verdade e vida. Então, tudo que eu vou viver, eu não vou viver por causa das minhas escolhas, porque seria muito mesquinho da minha parte. Aí a gente começa a imitar a vida do mestre, que a gente aprende com o discipulado. O que é discipulado? Como Jesus viveu, como ele agiu. E aí a gente pergunta assim, mas para que Jesus veio? Jesus veio para ser ele mesmo. E sendo ele mesmo, tem esse nome, ele veio curar, nos salvar e veio nos libertar também. E veio nos resgatar de nós mesmos. E esse resgate que Jesus vai fazer de cada um de nós é o que vai fazer vai criar uma nova visão. Então vivemos para Deus. Se a gente vive para Deus, nós não frustramos, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Deus. E nós o amamos. Então tudo que nós fazemos em função dele, para ele, porque ele existe. Aí a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem existência, a nossa vida tem amor, porque nós estamos vivendo para ele. Se a gente decide casar, casamos, temos ali cônjuge em função do amor que temos por ele. Se decidimos ter uma vida religiosa, sacerdotal, fazemos isso em nome daquele chamado, daquela graça que nós recebemos dele. Se decidimos optar pelo celibato, fazemos em nome dele e para ele. Tudo para ele, tudo para a glória dele. Aí, qual que é o sentido existencial? O sentido existencial é ter Jesus e viver para ele, para viver em obediência, em completa obediência, ternura, de forma agradável a ele. Isso aqui já dá o início do que eu estou dizendo para compreender a função de uma comunidade, como ela nasce. O que é o membro de uma comunidade? O membro de uma comunidade é alguém que está disposto a viver Jesus, mas não de uma forma comum, uma forma diferenciada, uma forma consagrada. E aí a pessoa abre mão de muitas coisas. Não é porque é uma comunidade de aliança que as pessoas não vão abrir mão. Por isso que nem todos são chamados a comunidade de aliança. Porque para ser comunidade de aliança, você tem que estar ali, atrelado à sua comunidade.
Não posso dizer que eu sou uma comunidade de aliança se eu não vou na minha comunidade, se eu não participo. Aí eu só vou na comunidade nos finais de semana. Eu não estou ali muito ligado com aquilo que acontece. A comunidade, ela é a nossa segunda casa, a casa da nossa família. Quem é da comunidade de aliança sabe disso. Eu preciso estar na casa da comunidade, preciso estar com os membros, congregar, mesmo que eu tenha uma vida fora. Quem é casado vai viver a sua espiritualidade, por exemplo, aqui na nossa comunidade, vai fazer a Lé, vai fazer as laudes juntos, vai começar a viver as santas regras juntos. E todo consagrado de uma comunidade de aliança precisa começar o dia pela Santa Missa. Precisa começar o dia pela Santa Missa, participando da Santa Missa, porque é muito fácil a gente colocar uma camisa com o nome da nossa comunidade, é muito fácil a gente dizer que a gente é da comunidade, a gente ajuda, paga o dízimo, mas comunidade é muito mais que isso. A comunidade, ela exige dos seus membros, não porque ela faz isso de uma forma obrigatória, mas a força dessa consagração. Embora a aliança, os membros morem em sua própria casa, mas ele tem esse tempo de comunhão. Comunhão com os outros membros da comunidade de aliança, precisa fazer essa comunhão, e comunhão de estar na casa. Comunhão de fazer o trabalho comum, de ajudar a manter a comunidade, de trabalhar pelas vocações. Não é apenas exercer um ministério que eu vou exercer no final de semana e vou dizer assim, nossa, eu sou da comunidade. Não é. Quem é da comunidade, a gente vê, vai estar aqui. Seus filhos vão estar correndo pelos corredores da própria casa. Porque quem é da comunidade está presente aqui, trabalha em comum, faz o diferente, sai em missão também. É por isso que, para ser membro da comunidade de aliança, você precisa casar com alguém que tem a mesma vocação e chamado. Porque vamos imaginar que esse chamado nos leva a sair para vários lugares, anunciar. E ali não posso anunciar porque meu cônjuge não vai. Não tem a mesma coisa. Uma coisa é a tua conversão ao longo desse período, e aí você se deu conta que isso ocorreu, seu cônjuge ainda não vai, às vezes vai na igreja, mas não vive essa experiência dessa corrente de graça. Então, ele não vive essa experiência com Deus, então, entendido. Mas para quem começou jovem, depois casou, teve o matrimônio, a graça do matrimônio dentro da própria comunidade, como membro da própria comunidade, precisa entender que o chamado. E ali tenta-se fazer uma conciliação entre a família. Porque tem-se também a prioridade, o chamado e a consagração. Não é igual um casal comum que participa de uma pastoral. O chamado é muito maior. Eu preciso estar com a minha comunidade. Eu preciso estar com ela. Eu preciso estar do lado dela. Se eu vou lá de vez em quando, eu participo de uma missa, eu tenho um ministério de música na comunidade. Não. Você está participando da comunidade como todo mundo participa da comunidade. E também os externos, os que vão nas nossas missas, os que frequentam os nossos grupos, também o fazem. Qual que é a diferença? A diferença está que quando nós unimos em comunidade, nós somos mais fortes. E para poder fazer aquilo que nos pede, toda a comunidade já tem ali seu código. Eu chamo aqui de código de honra, seus escritos daquilo que o fundador viveu na sua experiência e no seu chamado, que são aquelas regras que norteiam cada comunidade. E ali ela vai dizer da experiência do chamado de cada um dentro e a função de cada um. Então a função do membro da comunidade de aliança não é apenas dizer ser membro da comunidade de aliança, ter um ministério no final de semana, é muito mais amplo que isso. Porque o membro da comunidade de aliança, ele é consagrado. E se ele é consagrado, ele ama a casa da comunidade. Ele ama também o Santíssimo Sacramento. Ele ama estar em comunidade. Ele ama estar em missão. Cada pessoa que vai caminhar para o matrimônio, ela precisa ter essa noção, principalmente os jovens. Eu vou poder viver a missão, claro, sem abandono do cônjuge, mas eu vou poder viver a missão, eu vou poder ter uma alma missionária, eu vou poder viver a minha expressão, o meu chamado, porque nós não somos missionários se não fazemos missão. A missão acontece em tudo.
E essa missão na comunidade vai acontecer na venda dos produtos, porque nós temos que manter a comunidade. A comunidade vive da providência, mas nós devemos fazer essa providência acontecer. Por exemplo, o fato de ter esse microfone e ter essa câmera que está filmando agora só é possível graças à sua doação, graças ao trabalho que todos fazem. Por quê? Para manter as comunidades, manter os locais, manter a missão, exige também o financeiro. Nós não só vivemos da espiritualidade, mas vivemos também dessa realidade toda que exige a missão. A missão exige, para isso fazemos campanhas de vendas de nossos produtos aqui na comunidade. Por exemplo, fazemos campanha da venda da pizza, campanha da venda dos nossos produtos. Para quê? Porque a missão, ela também tem um preço alto. Nós temos combustível, nós temos carros, nós precisamos ir para lugares e os nossos carros exigem também, não somente carros precisam ter boa qualidade, mas precisa também ter força para poder chegar lá e assim por diante. Não dá trabalho no meio da estrada, imagina. A gente tem que ir para determinada cidade, o carro fica parado lá e assim por diante. Então toda a comunidade ela precisa de ajuda. E a verdade é que a parte financeira da comunidade vai acontecer com a nossa doação. A doação das nossas vidas. A doação da Comunidade Aliança. Então, a Comunidade Aliança é aquela que sai também para vender esses produtos. A Comunidade Aliança é aquela que está no trabalho, está na seara, é aquela que reza. Na nossa comunidade, por exemplo, a Comunidade Aliança tem a função de rezar pelas novas vocações. A comunidade precisa reunir para rezar pelas novas vocações e rezar pelas vocações daqueles que estão na vida, sustentá-los também. Por quê? Aí vem já a expressão da vida. A expressão da vida é uma doação muito mais complexa e concreta. Por quê? Porque não somente ela vai viver a espiritualidade, por exemplo, a comunidade de aliança, ela tem ali as suas 2, 3 horas de oração que ela precisa fazer. Isso ela faz em comum com a comunidade de vida, isso é comum. Todos nós da comunidade rezamos todos os santos dias o Santo Rosário. Precisamos rezar o Santo. Ah, mas eu não rezo o Rosário. Então você não faz parte dessa expressão que é a comunidade. Eu não faço as laudes, eu não faço as completas. Eu não vivo a plenitude. Eu faço, por exemplo, na comunidade nós temos umas orações. Uma delas é chamada Diário Espiritual, pelo qual nós rezamos pelo mundo inteiro. Nós levamos o ano inteiro para interceder para cada continente, para cada nação, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido e amado no mundo inteiro. Ah, mas eu não faço isso, eu sou apenas membro. Então, quer dizer, ser membro de uma comunidade e não vivenciar não é ser membro. Porque o verdadeiro membro é aquele que vai vestir a camisa. Ele vai vestir, como diz esse dito popular, ele vai vestir a experiência. Porque o que é uma comunidade de vida se não pessoas que tiveram uma experiência maravilhosa, uma experiência, um encontro com Jesus, um encontro maravilhoso com Jesus que agora quer falar dessa expressão para o mundo inteiro. Então a comunidade de aliança ela está próxima da comunidade de vida, ela é junto, caminha junto, ela sabe todas as coisas, ela está aqui. Ela precisa estar presente junto com os membros da vida. Em todo o tempo útil que este membro da aliança tem, ele precisa dedicar à comunidade de vida, para poder juntar com os irmãos da comunidade de vida e os irmãos da comunidade de aliança, cada um nas suas expressões. Quem vive na sua vida uma expressão de comunidade de aliança vai estar longe, só vai na comunidade no final de semana, na missa enquanto vai, só reza quando dá na telha, ele pode estar se iludindo, porque ele não está vivendo uma experiência de comunidade. E a experiência de comunidade é transformadora, é renovadora, é curadora. Outra, nós participamos da missa aonde se celebra o nosso chamado. É muito importante nós participarmos das missas aonde tem a nossa expressão, nos lugares onde se celebra a missa, principalmente para unir com o sacerdote da própria comunidade, que ali nos dá essa presença eucarística. Então, aonde está a comunidade, está todo o carisma, caminho, verdade e vida.
E cada um deve se unir e estar próximo. Imagina, no final de semana eu vou numa outra missa, eu vou em outros lugares, eu não frequento a comunidade, eu não sei o que se passa, eu não estou no almoço na comunidade, eu só estou lá de vez em quando, eu vendo alguma coisa nas festas. Isso não é ser comunidade de vida. Isto não é ser comunidade de aliança. Já a comunidade de vida, como eu disse, o próprio nome diz vida, são aqueles que tomaram uma decisão. Gente, não pense que a expressão da aliança é fácil. Se a pessoa vive uma expressão fácil, eu vou no meu trabalho, eu vou na minha faculdade, eu não tenho compromisso, eu não rezo em casa, não, sou da comunidade. Isso não é ser caminho verdadeiro. Você pode ser voluntário, pode estar vivendo voluntariado e não estar sabendo. Porque uma coisa é ser voluntário, outra coisa é viver essa expressão do carisma. Então ela é doativa a pessoas que doam. Eu vejo os membros da aliança, principalmente algumas pessoas que estão aqui, estão trabalhando, dedicam. Vão lá, é aqueles que vão ajudar os pobres, que vão dar alimento para os pobres, vão acolher, vão deixar um dia para poder fazer também o almoço pelo qual nós partilhamos com os irmãos mais pobres. É aqueles que ajudam também na limpeza da própria casa, da comunidade. Estar junto, isso é comunidade de aliança. A comunidade de vida são aqueles que estão aqui, unidos pelo batismo, vivendo essa expressão de comunidade, mas uma expressão diferente, porque os membros da vida, eles moram em conjunto. Tem a Capela do Santíssimo, que um dia a gente vai fazer uma filmagem lá, mostrar as nossas capelas. São várias capelas, a gente pode fazer algo especial mostrando todas as capelas de todas as nossas casas que existem, não somente aqui em Mococa ou fora dela, para que todos possam conhecer as capelas da comunidade missionária Caminho Verdade e Vida. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E dentro dessa expressão na vida, os membros, eles vivem que uma vida mais comum, tomam café juntos, acordam, vão para a Santa Missa também, porque não existe membro da comunidade de vida que não participe da Santa Missa. Não existe. A missão começa na missa de manhã. A missão começa com as laudes, recebendo a parte principal, que é a Eucaristia. E depois que recebemos a Eucaristia, que rezamos as nossas laudes, estamos preparados para começar a missão, o jeito de ser caminho, verdade e vida, levar o jeito de ser caminho, verdade e vida para o mundo inteiro. Eu falo assim, a maior missão que fazemos como caminho, verdade e vida é andar. Quanto andamos e as pessoas nos reconhecem, seja no shopping, seja num ponto de ônibus, seja em algum lugar, em alguma cidade, de repente a pessoa para e nos pergunta, você é de igreja? Você participa de alguma coisa? Porque você tem um jeito diferente de ser. É aí que vai acontecer a nossa missão. E na comunidade Caminho Verdade e Vida, a nossa missão começa dessa forma. Então, todos que são chamados da comunidade de vida, ele tem um chamado, uma doação. Passa por uma experiência, por várias etapas, até se tornar um consagrado, e ali chegar ao último ato dessa consagração, que é o chamado perpétuo, aquele votos perpétuo. Quando a pessoa faz o voto perpétuo, é a última etapa desse chamado. Na comunidade Caminho Verdade e Vida, as pessoas entram nela para viver algumas expressões. Uns entram nela para conhecer o seu chamado. E quando conhece esse chamado, pode ser que eles se tornem irmãos. Celibatários, são os chamados celibatários, ou irmãs. E ali eles vão dedicar muito mais próximo a Jesus. Por isso que todo irmão, que toda irmã tem um chamado do altar. São aqueles que estão mais próximos e auxiliam o sacerdote nas celebrações da Santa Missa, por prioridade. É prioridade de todos os membros da comunidade, seja vida ou aliança, quando estamos presentes no ambiente Caminho, Verdade e Vida, também estarmos ali com os nossos hábitos, estarmos juntos, estarmos preparados para a leitura, estarmos preparados para dar testemunho, para expressar através da música, porque nós vivemos assim, essa experiência, esse chamado que vai se dar todos os dias. É um caminho longo a ser percorrido. Então, o caminho para os irmãos, a doação para a igreja,
E dentro da comunidade isso acontece de duas maneiras também. Todos que são chamados a ser caminho, verdade e vida precisam e devem fazer ali duas faculdades boas. Primeiro, fazer a filosofia. E não somente é chamado a fazer filosofia os membros da vida, como também os membros da comunidade aliança que podem, que têm tempo, que podem dedicar ao estudo da filosofia e da teologia. Para quê? Porque nós queremos ser missionários completos, aprimorar nossa doação, nossa entrega, nosso chamado, a nossa vivência. Então precisamos ser missionários completos. Então fazemos isso. Precisamos conhecer a filosofia que vai nos dar o caminho do entendimento, abrir-se a tudo aquilo que se fala no mundo, porque só podemos reconhecer o sinal do verbo se estamos aptos a entendê-lo, compreender dentro da sociedade as correntes, os movimentos, aquilo que faz com que mova a sociedade como um todo. Nós não somos pessoas alheias a essa realidade, estamos presentes no tempo, na realidade. Por isso que conhecer, ter uma boa formação filosófica, uma filosofia aristotélica é muito importante. Ter um bom conhecimento filosófico, conhecer todas as doutrinas filosóficas, conhecer também as ciências, conhecer tudo isso é muito importante, porque o missionário ele precisa ser completo. E também conhecer a teologia, conhecer, ter uma boa formação teológica. Todo mundo da comunidade chamada tem uma boa formação teológica. Precisa fazer uma boa faculdade de teologia, como precisa fazer uma boa faculdade de filosofia. Aqui na comunidade, para poder ter as consagrações na vida, é preciso, na aliança, nós temos algo diferenciado, um regime diferenciado, mas na vida, para se consagrar a partir de decisões, no nosso capítulo, ficou declarado que todo consagrado, das primeiras consagrações, o indivíduo precisa ter formação em filosofia. Aí, para se consagrar de uma forma mais perpétua, ele precisa ter formação teológica. Isso é óbvio que é visto em cada indivíduo, porque cada indivíduo tem aquilo ou não. Tem pessoas que têm um chamado diferenciado, ou tem uma vida diferenciada, ou tem uma formação cultural diferenciada. É para cada caso um caso. Eu só estou expressando para a gente poder entender como isso acontece. A formação vai vir através da vivência do carisma, e esse carisma vai se dar por exemplo, pelo diário de Santa Faustina Kowalska, pelo conhecimento dos santos padres do deserto, seu chamado, sua missão, sua vocação, pelo conhecimento mais aprofundado de Santa Margarida Maria Alacoque, a revelação do coração de Jesus. E tudo isso, a imitação do Cristo, que é um livro maravilhoso, a vivência da consagração, a verdadeira devoção à Virgem Maria, através de São Luís Grimão Maria Montfort, as orações que fazemos, como eu já disse, o Santo Rosário, o Diário Espiritual, que é a Lécio Divina, o encontro com a palavra todos os dias, e também as laudes, as completas, a hora da Divina Misericórdia, porque é assim que acontece esse carisma. E nós temos duas vestimentas habituais. Usamos primeiramente uma túnica, principalmente os membros da vida, e usamos escapulário. A túnica ela representa Jesus, mestre, caminho, verdade e vida, Jesus misericordioso. E o nosso escapulário, o contato com a bem-aventurada Virgem Maria, dizendo assim que o chamado só pode ocorrer através de Jesus e através de Maria. Por Jesus, por meio de Maria. É assim que se dá a nossa consagração. E ali depois, cada um de nós vai exercer um chamado específico para aquela missão. Por exemplo, o meu trabalho na minha vida, eu tenho outras formações. E além do meu chamado como professor de filosofia, como conhecedor da teologia, eu também faço parte da saúde, como conhecedor da área da saúde. E formado ali em medicina complementar, na parte de biomédicas, principalmente das ciências biomédicas, e nesse conhecimento também, é onde que eu vou exercer a minha função com os irmãos, principalmente aqueles que estão necessitados. Como mestre em saúde mental,
Meu trabalho é ajudar os irmãos a se encontrar, principalmente aqueles que estão com vontade de morrer, de perder o sentido existencial, alguns que estão ali com o casamento quase no fim, é ali que eu vou trabalhar também. E faço esse trabalho fora, dando aula, dei aula para uma instituição, essa instituição é uma instituição internacional. Com isso, dei aula para o mundo inteiro, propriamente dito, para alguns países da África, pelo qual chegamos lá, e uma boa parte da Europa também, aonde que ministrei aulas, principalmente aula de anatomia, aula de fisiologia, de fisiopatologia, enfim, para formar profissionais, porque é o trabalho extra que eu faço fora da comunidade. Então, são chamados complexos, cada um de nós temos um chamado específico, mas o chamado nosso, primeiramente, da vida para a própria comunidade. Aqui nós falamos um pouco da comunidade de vida, falamos um pouco da comunidade de aliança e temos aqueles também que são aliança residencial. O que é a aliança residencial? Pessoas que têm um chamado mais profundo à vida comunitária, mas que trabalham fora, que exercem o seu trabalho fora da própria vida comunitária. Então, esses são chamados aliança existencial. Então, a comunidade Caminho Verdade de Vida hoje, ela é formada por 3 expressões: vida, comunidade aliança e comunidade aliança residencial. São as comunidades, tudo inserido, os grupos de irmãos que fazem parte. Dentro de todos esses, nós temos os casais, aqueles que já vivem o matrimônio e que de alguma forma entraram na comunidade, tanto o marido como a esposa, e hoje vive e busca viver a experiência do carisma Caminho Verdade de Vida. E nós temos também os religiosos celibatários, que são os irmãos, as irmãs e também aqueles que são chamados à vida sacerdotal. Os que são chamados à vida sacerdotal passam por uma experiência de fazer sim a filosofia e a teologia, se preparar para um dia serem ordenados, serem ministros ordenados, e assim fazer com que essa expressão de igreja, na Igreja Católica e para a Igreja Católica, com o auxílio da Igreja Católica, nós podemos levar o Evangelho ao mundo. Então é essa parte. E esses usam seus hábitos constantemente para mostrar essa união com Cristo. Uma vida separada, devota, transformada e ao mesmo tempo transformadora. Viver o chamado de comunidade é coisa maravilhosa, porque a gente já não pertence a nós mesmos. Claro, passamos por inúmeras batalhas, perseguições. Não é fácil. Já tivemos em vários lugares e passamos por inúmeras perseguições. Mas eu digo uma coisa para vocês. Se a comunidade não passa por sofrimento e perseguição, ela não está fazendo a vontade de Deus. Se não passa por dificuldades, ela não está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque nosso chamado é doação. E ser luz no mundo incomoda as trevas. Nós já tivemos em Porto Alegre, onde trabalhamos com a missão lá em Porto Alegre, de fazer essa missão, de levar a carga essa missão. Uma das irmãs nossas, que é a irmã Márcia, esteve lá durante um bom período, e ali ela constituiu um trabalho, principalmente nas comunidades, nas favelas ali, levando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não era fácil. Não era fácil. Alguns desses lugares que esgoto, céu aberto, e locais, alguns, num determinado grau de perigo, mas mesmo assim o chamado precisa acontecer, a missão precisa acontecer, e essa missão ela vai acontecer dessa forma. É lindo quando nós pensamos assim. Agora tem uma coisinha: como vocês vivem em comunidade, vocês combinam, é tudo certinho, é tudo lindo, maravilhoso? Não, claro que não. Tem um grande amigo meu que é fundador de uma comunidade chamado Henrique. Ele vai dizer uma coisa assim: comunidade é você comer 1 quilo de sal todos os dias e sem água. Aí eu vou explicar para vocês como vai nascer essa expressão. Nós temos primeiramente a igreja que vai nascer ali com a sua missão, tudo. Depois de Pentecoste, em torno de Pedro e com Maria, essa igreja vai se expandir e vai chegar até nós aqui. Mas depois de um tempo, quando passou os primeiros séculos, os primeiros momentos da igreja, e depois da conversão de Constantino, que a igreja vai se tornar a religião oficial do Estado, o que acontece? Já não tem mais aqueles martírios. E aquele povo
aqueles primeiros cristãos sentiam que as perseguições, as dores, os sofrimentos é que fazia a comunidade crescer, é que fazia o cristianismo crescer. Aí eles vão ter uma experiência, vão buscar ver uma experiência de comunidade. E ali vai começar com essas experiências de comunidade. Vai surgir homens que vão começar essa expressão. Alguns vão viver uma vida mais monástica. Podemos ali colocar São Bento, que vai viver essa vida mais monástica. Santo Antão, que vai viver esse caminho. Outros vão viver como eremita, isolados em lugares, para viver somente a sua vida para Cristo. Por quê? É uma forma de martírio. A vida em comunidade, ela é linda porque ela é uma forma de martírio. Eu preciso conviver com o outro. E é só quando eu estou em comunidade que eu descubro as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus problemas. Às vezes, quando eu moro na casa do meu pai ou da minha mãe, quando eu moro na minha própria casa, ninguém conhece os meus dramas, porque todo mundo já habitou com os meus gritos, com o meu jeito, mas é na comunidade que a gente vai perceber que o outro vai olhar para você de uma forma diferente. Ele não está acostumado, ele nasceu na sua casa, ele não tem as mesmas regras, e é ali na comunidade que vai fazer a grande diferença. Ele vai entender quem é ele, que às vezes ele não é tão bom assim, às vezes ele não é tão caridoso quanto imaginava, e principalmente não tem toda a paciência que ele imaginava que tinha, e não era aquela alma toda bondosa, porque na comunidade de vida os irmãos transformam. E aí o lema é esse: comer 1 quilo de sal por dia e sem água. Por quê? Porque através do olhar do irmão, quando eu começo a perceber que tem alguma coisa que eu não vou com o rosto, com aquela face, com aquela expressão do irmão, é porque também tem algo em mim que eu vejo nele. Entendeu? Eu estou me vendo naquele irmão que tanto me faz sofrer. Eu estou me vendo naquele irmão que às vezes me atinge com alguma palavra, com algum comportamento, com alguma atitude. Mas eu falo, isso é o mais gostoso de tudo. É o mais maravilhoso de tudo. É o melhor de Deus, porque aí a gente vai se aprimorando e preparando para a santidade. É isso que vai levar a gente para o caminho da santidade. Eu quero fazer um convite a todos vocês. Você que não fez essa experiência, venha fazer uma experiência da comunidade de vida. E você tem a sua vida, tem a sua família, seu trabalho, venha fazer uma experiência de ser aliança na comunidade missionária Caminho Verdade e Vida. Queira ser comunidade, porque é nas pequenas comunidades, uma frase de Bento XVI, há muito tempo atrás, porque ele diz assim: a igreja, com o secularismo, com o hedonismo moderno, com o contemporâneo, pode até diminuir, mas a fé se manterá nas pequenas comunidades, porque é nas pequenas comunidades é que faz a experiência do Cristo ressuscitado. Eu quero chamar você a ser Caminho, Verdade e Vida, a ser comunidade de aliança com a gente, a se reunir, a experimentar esse chamado. Quero chamar você a ter coragem, ousadia, que está lá procurando, está indeciso, tem uma chama que fala lá no teu coração, uma voz que clama no teu coração. Venha ser Caminho, Verdade e Vida. Venha morar na comunidade de vida. Venha descobrir o seu chamado, seja o seu chamado à vida matrimonial, seja o seu chamado à vida sacerdotal, seja o seu chamado à vida celibatária. Venha ajudar os irmãos, aqueles que mais necessitam, aqueles que estão ali, que estão em condições de rua. Venha levar o Evangelho através dos meios de comunicação. Venha viver o Evangelho através da adoração, da intercessão pelo mundo. Isso eu estou convocando você. Eu falo justamente com você que tem um chamado, que não descobriu ainda. O tempo está passando, a idade está passando e você... Mas por que qual que é o sentido da minha vida? Eu estou te apresentando aqui. É uma oportunidade de você conhecer o teu sentido. Aqui está Jesus, Caminho, Verdade e Vida, pelo qual eu trago para você essa experiência inesquecível, inigualável, essa experiência transformadora e modificadora. Venha ser caminho com a gente. Venha fazer o caminho com a gente. Venha fazer a experiência. Ah, mas é difícil. Os irmãos podem ser... Mas aqui que está o grande desafio. Deus nos chama a uma vida comunitária, nos chama o desafio de viver o outro, nos chama o desafio de ir ao encontro do outro, de suportar o outro, de viver um matrimônio consagrado,
de formar famílias consagradas, de viver um sacerdócio consagrado, de viver uma vida religiosa, irmãos e irmãs, tudo para o crescimento e expansão do Reino do Céu, com a alegria de Maria, de ver essa expressão com a alegria de Nossa Senhora, trazer essa bênção dentro do nosso peito. Eu digo para você, não tem outra experiência melhor. Não tem outra experiência, será bom para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, crescer num ambiente de graça, crescer na graça. E ao mesmo tempo, crescer na experiência de encontrar-se consigo mesmo enquanto você faz a experiência de encontrar com Jesus. Porque quando o teu irmão mostra para você seus defeitos, muita coisa que você não aceita, você vai aprendendo a ser ali. É ali na comunidade que a gente aprende a viver o verdadeiro matrimônio, a verdadeira doação. É na comunidade que a gente aprende a viver a verdadeira castidade. É na comunidade que a gente aprende a viver a verdadeira entrega. É na comunidade que a gente aprende a viver a verdadeira doação. É na comunidade que a gente aprende a viver a verdadeira partilha. Venha ser caminho, verdade e vida conosco. Mas se você também se sente tocado por essa palavra que eu estou dizendo a você, nesse momento, em algum lugar, e também tem um desejo e tem uma comunidade, vá fazer essa experiência nessa comunidade. É importante também. Mas eu falo porque eu preciso dizer essa expressão. É muito bom ser caminho, verdade e vida. É difícil. Passamos pelo mesmo que o Cristo passa. A nossa missão é o Calvário. Nosso chamado é o Calvário. Nosso travesseiro continua sendo a coroa de espinhos. Nós não estamos aqui para ser populares. Estamos aqui para fazer Jesus conhecido, amado, estimado, como é o nosso dever. Então você que está aí, você que ouviu eu falar até agora, sentiu um toque, venha ser caminho, verdade e vida. E eu vou estar concluindo esse período, onde eu vou estar rezando por você, para que Deus possa despertar e te fazer essa experiência. Por falar em fazer experiência, quero contar uma pequena coisa breve para vocês. É comum na comunidade, nossa comunidade, nós, todo o Natal, fazermos a renovação dos nossos votos e compromissos. E nós o fazemos diante do presépio do Senhor, do Natal do Senhor. Porque a cada Natal nós queremos ser para Jesus o presente. Jesus precisa de um presente. Jesus precisa da doação das nossas almas. Jesus precisa da doação do nosso coração. Jesus precisa do nosso amor. Então, venha ser presente. Venha preparar-se. Venha ser caminho, verdade e vida conosco. Você jovem, que está lá questionando qual que é o sentido da minha vida. Você que às vezes está procurando e não encontra. Eu quero chamar você, eu estou chamando você a ter uma alma missionária, a ter ousadia no olhar, a ter vontade de viver essa martiria, que é morrer-se um pouquinho a todos os dias para os irmãos mais necessitados, também para os irmãos da nossa própria comunidade. Servir com alegria, porque o chamado é feito com alegria. E você também que está na sua casa, tem a sua família, venha ser comunidade de aliança com a gente. Esse é o chamado. Eu estou chamando todos vocês e eu quero fazer uma oração. E eu tenho certeza que nesse momento Deus vai tocar em muitas pessoas, em muito coração. Pego a palavra de Deus aqui, que é a fonte de todo carisma, caminho, verdade e vida. E também de todos os outros carismas. Eu quero pedir agora, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sobre o qual veneramos de uma forma particular como Nossa Senhora do Triunfo. Peço agora que visite cada família, cada coração e suscite, principalmente nesse tempo especial que esperamos a vinda do Senhor, esse verbo que se encarna e faz carne presente em nossas vidas, para que Jesus seja um presente em cada pessoa que está me ouvindo e que suscite santas vocações masculinas e femininas, toque em muitas almas e transforme essas almas em almas missionárias para a glória do nome de Jesus e também pela poderosa intercessão de Maria e São José. Deus abençoe você e salve Maria!